comecei a fazer versos aos 10 anos de idade, morando no sítio Antas, Bustanã, a cidade onde papai possuía pequena propriedade. A casinha de papai era feita de alegria, abrigo dos cantadores, vendedores de poesia. Se uma dupla chegava, o povo se aglomerava e estava feita a cantoria. E eu, moleque, peralta, caçula, muito pachola, me criei acalentado por acordes de viola. Foi assim que começou a vida de Zé Laurentino. Bem, pessoal, meu nome é José Laurentino Silva Neto, sou neto do poeta Zé Laurentino, como meu nome acusa de antemão. Cerca de 5 anos eu morava com Zé Laurentino e era um prazer ter essa convivência com ele, de participar inclusive desse processo criativo da poesia. Ele passou por um processo em que foi deficiente visual e ele estava um pouco abatido, mas ele conseguia lidar com isso e um ano antes, agora em 2015, um ano antes de ele falecer, ele retomou a visão. E ele disse: poeta, eu não lamento por esses 3 anos que eu passei cego, porque ele me rendeu 5 ou 6 poesias. Eu disse: onde é que está a minha vista? Meus olhos, onde é que estão? Com eles eu avistava lua, sol, constelação e os olhos de uma mulher que roubou meu coração. Do corrimão desta vida, com muita força me pego. Quando caio, me levanto, minhas forças recarrego, que eu não vou morrer tão moço somente porque estou cego. Eu perdi a minha vista, mas não perdi meu juízo. Ainda bebo cachaça, faço versos de improviso e ainda faço outras coisas que dizer não é preciso. Eu conheci Zezinho, que para mim a primeira coisa marcante era o matuto do futebol, ele recitando. E a gente morria de rir com isso. E para mim essa poesia matuta era uma coisa do passado, era uma coisa do tempo de Zé da Luz, de Catulo da Paixão Cearense e tal. Eu não conhecia nenhum poeta matuto contemporâneo. Talvez o primeiro que eu conheci tenha sido Zé Laurentino. Era um dos grandes sucessos do Congresso de Violeiros. Então, entre a apresentação de 2 duplas em competição, Zezinho era chamado ao palco, recitava, a casa vinha abaixo invariavelmente com os versos dele. E aí a gente começou uma amizade de boemia, de beber junto, de sair junto, de andar junto e tudo mais. A minha história com o Zezinho foi muito bonita. Eu estudava no Colégio da Prata, saí do Colégio da Liberdade e fui para a Prata. E então ele me disse: poeta, eu vou lhe apresentar a um poeta de Puxinanã, você vai gostar muito dele. Eu disse: esse é Laurentino, nunca ouviu falar? Eu disse: já ouvi pelo rádio, assim, tá? Eu quero conhecer Zé Laurentino. Aí a gente marcou um tempo, umas 3 vezes, Zé, aquela inconstância de Zezinho, Zé não foi. Mas na vez que ele foi, a gente se encontrou e foi muito bom. Os poetas dos quais eu recebi influência: Patativa do Assaré, Catulo da Paixão Cearense, Zé Praxedes e Zé da Luz. Esses foram os poetas que no mundo da poesia matuta falada, poesia matuta, onde o poeta usa a linguagem daquele povo simples, da zona rural, que não aprendeu a ler, e que fala uma linguagem muito bonita, que é nossa, muito brasileira. A linguagem do nosso caboclo nordestino é uma linguagem linda, simples, muito bonita. Bom, eu sou Rafael Melo, apesar da pouca idade, tenho uma admiração enorme pela poesia, notadamente a poesia popular, né, a literatura popular que a gente cultiva aqui no nosso Nordeste, porque eu cresci num ambiente em que muito se declamava poesias, vivências cotidianas do dia a dia que se transformavam em poesias nos motes, nas glosas dos poetas populares, dos violeiros. Então meus tios declamavam, meu pai declamava, toda a família em casa a gente respirava poesia e eu fui crescendo, declamando poemas, depois comecei a fazer os meus ainda criança e expoentes como Zé Laurentino, por exemplo, que é de Puxinanã, uma terra bem próxima a Campina Grande. Eu sou de São José da Mata, que fica no meio entre Campina e Puxinanã, e cresci ouvindo os versos de Zé Laurentino. O Zé é uma figura que eu conheço desde a minha infância, porque era alguém que tinha amizade com meu pai. Então,
Acho que a primeira vez que eu vi Zé foi na antiga sede da Casa do Cantador. Eu lembro de uma grande cantoria que aconteceu, existem fotos lá em casa desse evento. E eu tenho e eu lembro muito daquela sede porque tinha umas fotografias de Roberto Coura com Santino em preto e branco, Severino Feitosa, e Zé Laurentino era o mestre de cerimônias desses eventos todos. Né, minha relação com a poesia começou aos 6 para 7 anos de idade, né? E quando eu conheci Zé Laurentino, eu estava nessa faixa, né? Meu pai comprou um CD, né, de autoria de Zé Laurentino, eu comecei a escutar e memorizei alguns poemas dele, né? Até que um dia nós fomos para um evento no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, e Zé Laurentino era um dos organizadores do evento, né? Eu fui apresentado a ele, eu declamei para ele, né, nos camarins, e ele me deu a honra de que eu abrisse o evento, declamasse no seu lugar, né? E dessa oportunidade em diante, eu tive o prazer, né, e o privilégio de ter uma relação muito próxima com o Zé, com sua família, com os seus, e isso me deixa muito feliz. Eu disse à meia-noite e eu queria tanto beijar teu rosto, enxugar teu pranto, despir teus ombros, retirar teu manto, te envolver no meu lençol de linho. A ficha cai e a chorar me curvo. O meu olhar está bastante turvo, não posso ainda caminhar sozinho. E tateando busco o celular. Achei as teclas, mas não sei ligar. E quando eu ligo, cai noutro lugar. Lá vem um mundo de malcriação. O pobrezinho do interlocutor não sabe ainda que eu sou portador de uma doença que tira a visão. Zé tem uma gama de infinitos poemas que são fantásticos. É como eu sempre costumo dizer, Rafael, quem é poeta nasce com um privilégio muito grande de se eternizar, né? Porque o poeta se vai, os anos da vida levam, né? Os anos levam a vida da gente, porém as poesias ficam, a obra fica, né? A memória do poeta fica eternizada em cada verso. E um dos versos que mais me chamam a atenção, que mais me enchem os olhos, são justamente de Zé Laurentino, pela forma sublime como ele fala do jornalismo. E ele diz assim: um poeta popular foi procurar um jornal, pretendendo divulgar seu trabalho cultural. Era um sonho acalentado desde o tempo de menino ver seu retrato estampado nas páginas do matutino. Encontrou o redator mostrando desembaraço, o redator disse não e alegou falta de espaço. Mesmo porque sua foto muito espaço tomaria. A página já estava pronta, bastante matéria havia. No fim, aquela conversa de passa aqui outro dia. Então o jovem poeta, desapontado, saiu. Pensando na entrevista, viu um carro ele não viu. Ranger de freios e um grito de muito longe se ouviu. Estava lá o poeta, debaixo do caminhão. Um lápis na mão direita, um livro na outra mão, e estava morto o poeta e morta sua ilusão. No outro dia o jornal grande matéria trazia, com a foto bem na capa e a manchete que dizia: poeta morre esmagado embaixo de caminhão e a poesia perde um vate de inspiração. Aí o jornal abriu-se e não se tornou escasso, porque para notícia ruim jamais faltará espaço. Isso aí é Zé Laurentino. Eu sempre tive pelas mulheres uma admiração imensa. E às vezes os amigos brincando comigo: rapaz, vamos a uma pescaria. Eu digo: vamos. Ah, vai ser muito legal, a gente vai pegar muitos peixes. Eu disse: quem é que vai? Vai fulano, Severino, Pedro, Raimundo. E não tem uma mulher no meio, não. Tem não. Então eu não vou, não. O pessoal que estava lá no bar, né? O poeta fazendo agachamento no bar, tomava uma dose, fazendo agachamento e tal, e tinha um bêbado assim perto. E quando reconheceu o poetinha Zé Laurentino, veio também com um copo na mão. Mas poeta Zé Laurentino, o senhor está bem demais. O senhor está com quantos anos? Aí o poetinha disse: estou com tantos anos e tal. Ainda fazendo agachamento assim, poeta, eu vou fazer com o senhor também. Começou a acompanhar o poeta. Era o poeta fazendo exercício dentro do bar, né? E o bêbado também, né? Aí depois voltamos para o estudo da Rádio Cidade e no trajeto
Assim, no meio da rua, o poetinha fazendo exercício também, o pessoal passando, um sol tremendo, e o poeta lá fazendo exercício. O poeta era assim, uma pessoa maravilhosa, e é isso que eu tenho de dizer do poeta, é José Laurentino. Coisa bonita. Grande Zé Laurentino. Grande Zé Laurentino. Zé Laurentino, inclusive, foi o nosso primeiro homenageado do Sarau Filho do Nordeste, é um sarau que eu e Gabriel a gente organiza aqui em Pocinhos. Sim. E esse ano foi a terceira edição. Na primeira edição, nós trouxemos Zé Laurentino em março, e ele faleceu em setembro, né? Exato. Mas a gente teve o prazer e a alegria de fazer essa homenagem a ele em vida. No segundo Na verdade, acredito que foi a última homenagem feita em vida a Zé Laurentino. Eu acredito que foi no Sarau Filho do Gil. Zé Laurentino era um mestre. Eu digo sempre que, para mim, poetas como você é raro, humilde, mas poeta de verdade. Porque são poucos poetas que nós temos na Paraíba, né? Mas humildade chegou a... Não, você vai botar a cana pra mim. Eu quero você vai botar pra mim hoje. A coisa... Olha aqui, ó. Olha pra cá, filho. Roberto, tira do meu, meu amigo. Aqui, tá tirando mais um. Você vai botar pra mim hoje pra tomar uma cachaça. Mas peraí, eu vou segurar o poema do Zé Laurentino, né, meu amigo? Que é mais uma honra pra mim, né? O livro, né? Exatamente. Isso é uma antologia poética de Zé Laurentino. Você é um poeta que eu admiro eternamente. Então, é essa filosofia sutil do poeta matuto que as pessoas de fora da poesia não entendem, porque pensam que o poeta matuto é bronco, é ignorante, é burro, é sempre o otário, é o cara que é enganado pelos outros. E na poesia matuta de Zé Laurentino, o poeta matuto é sempre o cara que consegue dar uma volta por cima. Ele às vezes é enganado, mas ele, como o João Grilo de Ariano Suassuna, consegue dar uma volta e sair ganhando do cara que o enganou. O matuto da poesia matuta é um matuto inteligente e que tem uma percepção muito grande da natureza humana, acima de tudo. É interessante ainda ressaltar o ambiente onde ele se encontrou a maior parte da vida, a questão do contexto sertanejo, da zona rural, que foi justamente onde se propiciou nascer as poesias mais famosas, e que são inclusive as que têm esse cunho mais matuto, né? Porque ele estava ali, vivenciou tudo aquilo, e de fato foi isso que fez nascer essas poesias. E alguém me perguntava um dia onde é que o poeta vai buscar inspiração para escrever poesia. E eu brincando disse a ele que os poemas estão espalhados por todos os cantos. Estão lá na igreja, estão nos cabarés. Olha, na verdade são todas as poesias de Zezinho. Todas as poesias de Zezinho, porque Zezinho escreve para a massa, né? Zezinho escreve para qualquer público. Né? Há muito sentimento, há muita poesia nos versos de Zezinho, porque existe uma diferença entre fazer verso e fazer poesia. Né? Nos versos Zezinho, muita poesia. Zé Laurentino também fazia muitas críticas sociais, né, na sua poesia, né? Ah, com certeza. Zé era muito direto, né? Era isso que eu admirava em Zé Laurentino. Muitas vezes ele, quando ele queria dizer alguma coisa, ele sempre usava a poesia, né? Ele mesmo costumava dizer, né? Eu já usei a poesia para tudo na minha vida, né? Disse coisas para mulheres que, se eu tivesse dito de outro jeito, né, soaria muito de mau gosto, né, de sua parte. E ele também era muito crítico, né? A exemplo de poemas estilo Esmola para São José, né, que fala muito bem sobre isso. Zé era fenomenal. Somente para você. Eu disse, já fiz muitas poesias. Rosário de nostalgias de minha mágoa, o porquê. Cantei a terra, o espaço, mas este poema faço somente para você. Só para você que me ama, você que me é tão boa, você que às vezes reclama, mas depois me perdoa. Só você que me conforta, que me espera na porta do nosso pequeno abrigo. Você que enxuga meu pranto, que se alegra quando canto, que ri e chora comigo. Você que faz meus cafés, que me cobre de cuidado. Você que lava meus pés se acaso chego cansado. E se com farras eu esbanjo, você, pequenino anjo, nem sequer levanta a voz. Fica de rosto vermelho, me chama, dá um conselho,
mas fica tudo entre nós. Você é tão diferente daquela mulher da rua que disse que gosta da gente, mas fingindo que continua. Dela não gosta um milímetro, ama pelo taxímetro, logo o carinho se esgota. São fingidos os seus desejos, mede o tamanho dos beijos pela cor de nossa nota. Neste meu mundo de farras, bati quase meio mundo, escutei outras guitarras, fui boêmio, vagabundo, e depois de muitos cansaços, estou rotando meus seus braços. E você sabe por quê? No livro do mundo eu li, e da lição eu aprendi, agora está só de você. Zezinho era de uma sensibilidade extrema, Zezinho. Se ele gostasse de uma poesia, ele demonstrava daquela maneira, ele chorava. Se o verso fosse bom, ele ia cair logo na alma dele, aquela alma de poeta, aquela livre, né? Então ele chorava, não tinha como ele não chorar se ele gostasse. Porque dizem que poeta, todo poeta tem que ser sensível, todo poeta tem que ser alma, leve, tem que ser... Não, o poeta tem que ser poeta, é uma pessoa, é um ser humano igual a qualquer outro, né? Ele sai, de uma maneira para outra, em qualquer instante ele pode sair daquele estado de graça dele, né? Ele pode sair daquele. E Zezinho, ele saía. Se ele não gostasse de uma coisa, Zezinho era taxativo, ele simplesmente dizia não. Quando ele dizia não, não adiantava. Se Zezinho estivesse dizendo o poema, declamando um poema e alguém falasse perto de Zezinho, na hora ele parava e tinha uma coisa, não declamava mais. Zé Laurentino é assim. Eu não invento Zé Laurentino. Zé Laurentino é desse jeito que vocês estão vivendo. Isso emociona. Que às vezes é chato, que às vezes é abusado. Então é interessante você perceber o quanto a sensibilidade de Zé Laurentino era determinante para que ele pudesse escrever sua poesia e o mais interessante ainda era você ver de vez em quando, vez ou outra eu me pegava passando assim pela casa e ele estava escutando poesia de Zé Laurentino. E era impressionante o quanto ele se emocionava quando ele se escutava declamando. Parecia que não tinha sido ele que tinha realmente escrito aquela poesia. Eu também não vi, mas vou cobrar pra gente. Vazio faz parte da minha vida. Porque... Tá vendo, Dona Carla? Tá vendo, porque sem vazio não é Zé Laurentino. No bar de Genival se concentravam todos os cantadores para subir para ir para a Rádio Borborema. Então, era um percurso que eu fazia com meu pai. Muitas vezes a gente estava no centro e queria conversar com algum cantador, saber quem é que estava na cidade. Sempre a gente batia ponto no bar de Genival. E eu pequeno acompanhava ele. Então, vários momentos, Zé Laurentino sempre estava ali presente. Nós fomos encaminhando até quando o poeta Mazan me apresentou ao diretor da editora Bagaço e resumiu todo o trabalho de Zé Laurentino nesse livro que está aqui, Antologia Poética de Zé Laurentino. Aqui tem quase tudo, não tem tudo não, mas tem quase tudo de Zé Laurentino, nesse livro de 360 e tantas páginas. Mas isso me levou a refletir de que a poesia ela sempre se renova. Poesia não é coisa de velho, como muita gente diz, né? A exemplo de jovens poetas da nossa geração, né? Catarina Aragão, Sarinha Cristóvão, lá de Brejinho de Itabira, Pernambuco. Então, Daiane Rocha, né? Também lá de Brejinho, a própria Etiele Dias. Então, você vê que poetas e poetisas estão surgindo, né? Emergindo mais e mais a cada dia. Isso nos deixa muito felizes, porque quando eu vejo isso, aí é que eu vejo se concretizar aquelas palavras de Zé Laurentino, que a poesia não morreu e nem haverá de morrer. Levem a imagem de Zé Laurentino, mas a imagem verídica, verdadeira, do jeito que Zé Laurentino é. Na sua casa modesta, bebendo sua cachaçinha, a cachaçinha está ali do meu lado. E eu quero que você leve a biografia, o retrato, não de uma
não de um artista fantasiado ou camuflado ou ator. Eu não sou ator, eu sou poeta. Ainda não tive a grandeza de fazer um verso para ele. E no leito de morte dele eu disse, e eu prometi, eu disse: Zezinho, aonde eu for, daqui para frente, declamar um poema meu, de certo vou declamar um seu, ou mais. Eu disse para ele, e estou cumprindo. Aonde eu vou declamar um poema meu, eu declamo um de Zezinho. E ele tenta exatamente mostrar que a felicidade, as coisas boas na vida estão em coisas pequenas, em coisas simples que a gente deixa às vezes passar. E é impressionante o quanto ele era humilde, o quanto ele não queria holofotes, o quanto ele gostava, ele via felicidade, como diz em uma própria poesia dele, ele via felicidade, né, nos recantos mais inesperados. Em um barzinho onde ele tinha ali seus amigos, todo mundo ali sem camisa, conversando besteira, em uma conversa em um local tranquilo, sem suntuosidade, sem luxo. E ele conseguia de fato perceber essas coisas e ele aplicava isso. Mas além de, claro, a mensagem de sua obra, o mais interessante que Zé Laurentino deixa é a fidelidade de sua vida à sua obra. Foi assim que começou a vida de Zé Laurentino, que hoje tem 73 anos de idade, mas começou com 10 anos fazendo versos, escutando a minha mãe cantar folhetos de feira, de boa memória, ela não pegava no cordel para ler, ela tinha de memória 2 horas de poesia cantada, declamada, Dona Maria José de Melo. Então foi assim a vida de Zé Laurentino.